Pronto, gente. Hoje é 12 de novembro de 2022. Amanhã é a prova do Enem de redação. Começa a sala aberta aqui para o Enem. Professor Lucas Rocha falando. Se você, por algum motivo, tem um amigo, se você tem uma pessoa que você conhece que queria ver essa aula, não vai poder ver essa aula, 15 horas, 15h30, 14 horas, 14h30 no máximo, essa aula vai estar no meu canal do YouTube. E eu vou divulgar, obviamente, qual é esse canal, vou divulgar quando estiver disponível no meu Instagram, para que as pessoas possam ir lá e ver essa aula. Tudo bem, gente? Vamos lá, olha só, a prova do Enem já conhece bastante, vocês têm tendo aula, vocês sabem exatamente do que se trata. Dois pontos principais que eu preciso falar para vocês inicialmente. Vamos lá. Primeiro, quando fazer a prova de redação, Luquinhas? Amanhã eu vou fazer o Enem, Humanas e Linguagens. Eu costumo dizer que isso é muito particular. Eu sempre... eu não vi aqui o que foi que... não sei o que foi que perguntou, deixa eu ver aqui agora. Emily, tem algum problema quem não vai fazer Enem Celestial? Claro que não, Emily. Pode assistir sim, gente. Fique à vontade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que isso é muito particular, tá? Isso é muito particular. E outra coisa, Emily, quem está se preparando pode se preparar durante mais tempo, né? Está muito comum hoje, alunos lá no meu curso, muitos alunos de segunda série, de primeira série, começam um trajeto para chegar no terceiro ano bem. Quanto mais cedo você procurar, melhor. Tem alguns estudantes que têm um pouco mais de dificuldade, precisam desse amparo durante mais tempo, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escolher o momento de fazer a prova é muito particular, né? Isso depende muito de como as pessoas estão organizadas para produzir a sua preparação. Eu, particularmente, sempre indico aos meus estudantes fazerem isso no meio do dia de provas, porque aquele iniciozinho que você está respondendo algumas questões, aquele gás inicial, aquela tensão, ela vai se dissipando, ela vai, né, arrefecendo, e aí você pega a redação, né, no momento em que você está no ápice de sua concentração. Isso é muito importante, porque você está mais confiante, você está focado na prova, e você vai se dispersar menos, isso a princípio, com o redor, né? Se você vai direto fazer a redação, a tendência de você olhar o tema e dizer assim, nossa, ficar assim confuso, angustiada, é maior. Então, essa é uma dica para aquelas pessoas que não se organizaram nesse sentido. Para as minhas turmas regulares, eu sempre falo, treina uma forma de fazer ao longo dos simulados das provas ao longo do ano. Não importa se você faz cursinho ou se você faz colégio. Para que você, na hora, tenha um método que te deixe seguro, uma estrutura que te deixe seguro, tá? No 500 eu faço sempre no início, problema nenhum, é como você se sente bem. Eu faço no final e funciona, também não tem problema nenhum. Para quem fica na dúvida, para quem está propenso a ouvir o que alguém tem a dizer, eu sugiro que essa redação seja feita no meio do dia das provas. Tudo bem? Gente, eu pensei assim, eu vou levar para o pessoal os 5 temas que eu acho mais possíveis, até porque são temas tronco. O que é um tema tronco? É aquele que pode desmembrar vários outros temas. Quer ver? A primeira foto aqui tem um monte de legumes, verduras, né? Algumas frutas também. Tá, é óbvio que esse tema daí que a gente vai falar é sobre alimentação. E eu vou abordar o recorte de insegurança alimentar. Mas a alimentação nas escolas também é possível, né? Mas também a crise alimentar por conta da pandemia da guerra da Ucrânia, o consumo excessivo de açúcar, obesidade, que também tem a ver com esse processo. Então, vários outros temas podem ser abordados, repertórios e alguns argumentos também podem ser utilizados. Essa é uma aula, gente, que eu vou falar um monte de coisa. Então, é para poder ficar em sua memória, várias ideias devem ficar em sua memória, para que, a depender do tema que caia, você consiga usar também essas ideias. Né? Muitos argumentos valem para vários assuntos. Por exemplo, a influência da educação. A influência da educação aí tem impacto em todos os temas. Analfabetismo. Sem educação não tem pessoas alfabetizadas. Ensino domiciliar. Poxa, sem educação, sem uma estrutura, sem a formação que a lei obriga, sem uma estrutura familiar, enfim, não dá para poder educar essas pessoas, tá bom? Então, a educação entra aí também. Violência doméstica de jovens a jovens e crianças. Uma formação inclusiva, uma formação não agressiva,
É um incentivo a pais terem mais proximidade com os filhos. Esse é o processo educativo. Gente, eu vou pedir licença a vocês, eu vou usar um áudio, porque essa semana foram quase 80 horas de aula, tá barril, tô péssimo. Ó, e saneamento básico, que é óbvio que integra aí o que nós chamamos de educação ambiental, que é desde não jogar lixo na rua até a família se acostumar a reciclar os seus produtos. Até que horas? Para sempre, Angélica. Deve entrar umas 12h30, 13 horas da tarde. Mas vai ficar lá. Né? Não devo fechar, não. Tá certo? Então, assim, processo educacional entra em todos. Meio ambiente tem a ver com saneamento básico, tem a ver com alimentação, né? Efetivas leis, né? Eita, meu Deus. Ai, ai, caiu aqui, o de calma. Mas a efetividade das leis, tá? Com certeza funciona tanto para ensino domiciliar, que é a lei fiscalizar direito, né? Quanto para violência entre jovens, contra jovens e crianças, também tem a ver com esse processo, certo? Ver aqui, um monte de gente querendo entrar, ó. Deixa eu permitir todos aqui. Vamos. Permitiu a galera voltar. Então, a efetividade das leis cabe para esses temas todos. Desigualdade social cabe também para vários assuntos. Cabe para alfabetização e ensino domiciliar. Quem não tem uma condição financeira das melhores, né, não consegue praticar ensino domiciliar, certo? Quem não tem condição de escola para se alfabetizar é difícil também. A gente tem também esse processo aí. É difícil alfabetizar essas pessoas, certo? Com desigualdade social, as pessoas não conseguem se alimentar direito, mais facilmente passam fome. Com desigualdade social, as pessoas vivem pior em localidades com dificuldade de saneamento básico. Né? Com desigualdade social, as pessoas estão mais propensas, tá? Na violência, está provado que a violência contra crianças e adolescentes acontece mais em locais mais carentes e mais longe dos grandes centros. Então, tem alguns argumentos que funcionam pra caramba, certo? Que funcionam pra caramba para, meu Deus do céu, não acredito que isso vai acontecer toda vez. Vai ser um problema sério. Não acredito que isso vai acontecer toda vez. Enfim, né, nós precisamos, né, de uma maneira muito significativa, muito efetiva, driblar esse processo de não ter argumentos para descrever as nossas redações. Então, a gente já tem esses argumentos básicos. Já trouxe para você que a educação se envolve muito, que a desigualdade social se envolve muito, que a efetividade das leis se envolve muito. Outro elemento que se envolve muito é saúde, principalmente saúde pública, meus queridos e minhas queridas. Saúde pública. Porque a saúde pública, ela não só, veja, não só ela não é onerada se as pessoas se alimentam bem, quanto não é onerada se há melhor saneamento básico, quanto não é onerada se há uma vida familiar de paz, de maior tranquilidade, porque uma vida de paz, de maior tranquilidade, desperta menos problemas de saúde mental especificamente, ok? Então, também é um assunto tronco. Qualquer problema, meus lindos, minhas lindas, você vai para os assuntos tronco. Relaciona com essas ideias. Então, não há como você não ter bom processo argumentativo para lidar com essas questões todas. Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos começar aqui então. Ó. Eu estou trazendo, pessoal que já é meu aluno, eu estou trazendo mais informações sobre cada tema. Depois a gente vai ver rapidinho o planejamento. Eu não... Oh, Deus. Estou com um problema aqui, gente. Eu não estou conseguindo identificar o que é. Toda vez que eu aperto S, o computador, ele reinicia. Só um segundo.
Só mais um segundo, gente. É, vamos ver aqui agora se funciona, né? Esse problema sério aqui. Probleminha sério aqui, né? Vamos lá. Pronto, volta. Então, depois que eu mostrar rapidamente os slides o slide com planejamento, eu vou mostrar um trecho de um texto e vou escrever de cada tema um parágrafo junto com vocês aqui, tirando as dúvidas, tá? Um parágrafo com vocês tirando as dúvidas, né, do que a gente pode ter em cada parte da nossa redação. Pronto, farei isso com os 5 temas e aí a gente termina quando acabar. Vamos lá? Os riscos da insegurança alimentar para a população brasileira. Quem é meu estudante, quem me conhece sabe o que significa essa sentença acima. Ó, de verde é o tema central, de vermelho são os chamados delimitadores. Certo? Eu te chamar a atenção para vocês para um argumento importante ligado à saúde alimentar, a alimentos hoje, e à economia. É um fenômeno chamado reduflação. Reduflação é quando uma empresa ela reduz o tamanho do seu produto, mas mantém o mesmo valor. Dá uma falsa impressão de que não houve inflação. Eles reduzem, por exemplo, meus filhos consomem muito aqui em casa, Nescau prontinho. Ele tinha 200 ml. Ele desceu para 180 ml. Desceu para 180 ml, ficou 180, ficou 20, praticamente 10% a menos, né, do tamanho. Isso reduz a caixa a um gasto menor, porém o produto ficou com o mesmo valor. A reduflação também se aplica à utilização da mudança de alguns ingredientes para que o produto fique mais barato na sua confecção, mas ele continua com o mesmo valor. Isso daí é um argumento interessante para relacionar com esse assunto, porque mostra claramente, né, um impacto no contexto social, né, de como os produtos ficaram mais caros e prejudica a mesa, prejudica a alimentação dos brasileiros. Tá? Houve uma redução de 50% no consumo das carnes. Isso estou falando de recentemente, porque vira argumento de atualidade para vocês. A insegurança alimentar é mais grave em lares comandados por mulheres e por negros. Então, é óbvio que a questão da insegurança alimentar é uma questão social, e a questão social ela está engendrada, ela está misturada à questão racial. Né? Todos esses dados aqui é de uma pesquisa feita pela UFMG, ó, aqui no finalzinho, essa fonte. Tá? A insegurança alimentar é mais grave em lares, já falei. A pandemia agravou o cenário, o Brasil voltou para o mapa da pobreza, isso aí é conhecido. Valeu, Clarinha. A lei que fez com que esse tema seja possível, gente, os temas do Enem são temas baseados em leis que foram promulgadas pelo governo federal durante o último mandato. Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, e 63% da população mudou hábitos alimentares para adequar ao seu orçamento a mudança do valor dos alimentos. É um aspecto que impacta de forma muito drástica os países mais inseguros economicamente. Houve uma alteração no valor da alimentação, é complexo o que acontece. Países ultra estáveis, como a Inglaterra, por exemplo, como a França, né, como a Alemanha, estão sofrendo com essas altas por causa da guerra da Ucrânia
e da Rússia e também da pandemia, imagina o Brasil, né? Aqui, ó, nós temos o planejamento. Não esqueça que você precisa usar os riscos, é o tema, ó. Tá no tema, gente. O risco aqui, riscos são os desenvolvimentos que você vai desenvolver. Você vai escolher 2 riscos, né? Aí eu escolhi aqui desnutrição infantil e dificuldade de aprendizado. Começou-se com a alimentação, os outros documentários histórias da fome no Brasil e rotulagem alimentar. Todos esses de roxo são argumentos de autoria. É aquele argumento que precisa dar em todo o desenvolvimento para mostrar que você tem a capacidade de discutir o assunto com certa qualidade, certo? Com elementos de qualidade no processo, com elementos de autoria mesmo. Por isso que é importante você constituir aí esse processo todo. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. Aí, doenças, comprometimento intelectual, baixa nutrição, são riscos que a desnutrição infantil causam, né, por conta da insegurança alimentar, e um dos riscos da insegurança alimentar no Brasil também é a dificuldade de aprendizado. A alfabetização tardia, dificuldade de acompanhar, atraso no ciclo da evasão escolar. Essa é a introdução feita desse tema, tá? A ONU escolheu a data 16 de outubro como Dia Mundial da Alimentação e lançou campanhas no mundo sobre a necessidade do acesso constante a alimentos. Todavia, a intenção das Nações Unidas está longe de ser realidade, visto que a insegurança alimentar, sem políticas públicas, assola a população brasileira, o que precisa mudar. Por conta disso, são riscos para a alimentação nacional, tanto a desnutrição infantil quanto as dificuldades de aprendizado provenientes do alastramento da fome em território nacional. Veja, desnutrição infantil, dificuldade de aprendizado, né? Eu sei, Ju, rapidinho. Dificuldade de aprendizado são as 2 ideias que vão ser desenvolvidas aí no processo. São 2 ideias que vão ser desenvolvidas aí no processo. Está acontecendo ainda de novo aqui. Não estou acreditando que isso está acontecendo, não tenho nem como resolver isso agora, porque estou no meio da porcaria da aula. Né? Muito bem, obrigado, computador, obrigado, internet. Você faz tudo direitinho e eles não te colaboram. Então, aquelas 2 ideias que vão ser desenvolvidas, tá? Que vão ser desenvolvidas. Essas 2 ideias é que vão ser desenvolvidas no nosso processo. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, botar o pessoal para entrar aqui. O pessoal entrou, deixa eu voltar para a sala. Aí eu vou fazer um desenvolvimento do zero, aqui para vocês verem qual é a nossa técnica. E você não se esquecer mais, não cometer mais esse errinho que muita gente comete, que eu sempre trabalho em sala de aula, que é aquele erro da confecção do argumento 2, aquele argumento que é o argumento de autoria, aquele argumento que precisa ser presente para mostrar que você realmente desenvolveu o assunto, para mostrar que você realmente sabe da discussão que você está ali implementando. Então, veja só, ó, aqui, né? Veja, ó, aqui. Pronto, então, desnutrição infantil e dificuldade de aprendizado. Vamos pegar o D2, ó. D1 a gente colocaria diante desse cenário, desse panorama. Como você vai mudar de ideia aqui, você pode colocar assim, ó, de outra parte, tá? Não esqueça, dificuldade de aprendizado, né? A má, olha só para dizer assim, ó, a má absorção, né? A má absorção, cadê? A má absorção, né? Cadê? A má absorção de conteúdos, isso daí, gente, foi mal. Isso daí, veja, é bom que a pessoa entrou. A má absorção de conteúdos para substituir, a má absorção de conteúdos para substituir aqui, ó, a ideia de dificuldade de aprendizado. De outra parte, a má absorção de conteúdos, a má, a má absorção de conteúdos representa um risco,
representa um risco estabelecido pela insegurança alimentar. Pronto, isso aqui é retomada, né? Isso aqui é retomada. Agora o repertório. Qual é o repertório relacionado aqui, ó? Documentário Histórias da Fome do Brasil. Aí uma forma de você começar bonitinho aqui, ó, a apresentação desse repertório é você dizer assim, ó, a esse respeito, o documentário nacional, bota entre aspas. Oh, meu Deus do céu, não acredito nisso. Vai ser assim, viu, gente? Na lentidão, me perdoa. Eu não sei como é que esse negócio está tendo esse problema aqui. Tá reclamando a aula toda, na aula, reclamando na gravação. Maravilhoso, né? Mas eu acho que é tão importante a gente ter esse momento de escrever junto, porque o estudante acompanha o meu raciocínio e fica mais fácil dele escrever, né? Fica mais fácil dele escrever. É um ponto importante. Não abro mão, gosto quando eu faço isso. Não dá para fazer sempre, porque a aula ela fica sem um cronômetro, tá? E quando eu vou falar dos assuntos, eu vou discutir um tema, eu tenho uma espécie de cronômetro natural que eu consigo encaixar tudo no mesmo momento. Aqui fica mais complicado, porque dependendo da turma, a turma pergunta mais, outra turma pergunta menos, né? Outra turma pergunta menos. Aí, obviamente, a gente fica sem esse cronômetro. Aqui, ó, tela inteira. Diga, Maria Luísa. A Luísa levantou a mão. Não foi sem querer, mano. Não sei se foi, eu acho que foi compartilhamento só mesmo. Certo? Aqui. De outra parte, a má absorção de conteúdos representa um risco estabelecido pela segurança alimentar. A esse respeito, o documentário nacional aqui, ó, Histórias da Fome no Brasil, documentário nacional, veja, Histórias da Fome no Brasil, ó, aparecendo aqui, ó. Não posso colocar aspas também, não. Ai, Jesus. Só um segundo. Certo. Eu sei que eu não posso usar aqui as aspas, né? O botão ali, eu fiz dois botões ali, ESC e aspas, meu Deus do céu. O documentário nacional Histórias da Fome no Brasil, a esse respeito, o documentário nacional Histórias da Fome no Brasil mostra, bota a vírgulazinha aqui, de forma clara, né, todas as características, né, dos indivíduos que são afetados pela falta de alimentos no país. Pronto. Basta você dizer sobre o que é que o documentário, o filme fala, já é repertório. Mas, Luquinhas, o tema que eu quero falar é sobre um personagem. Aí você poderia dizer assim, vamos dizer um filme assim,
tem a ver com fome. Pronto, poderia ser assim, a esse respeito, o filme nacional, Abril Despedaçado, evidencia o dia a dia de uma família cujo filho mais novo é apelidado de menino, que sofre com a fome e com a insegurança alimentar diariamente. Poderia ser assim também. Poderia ser dessa forma, tá? Aí aqui, ó, a esse respeito, o documentário nacional Histórias da Fome no Brasil mostra de forma clara todas as características dos indivíduos que são afetados pela falta de alimentos no país. Lindo. Até agora tem o quê? Até agora tem a retomada e o repertório. Agora eu preciso do argumento que se refere ao repertório. Aí eu posso dizer assim, ó, nesse sentido, né, o documentário, o filme, a película, né, bote a película, que é sinônimo, né, película citada, película citada, não só identifica, identifica os famintos nacionais, mas também verifica as consequências básicas dessa falta. Pronto, mostrei o que é que o nosso lindo, maravilhoso repertório faz com a minha redação, em que ele ajuda. Nesse sentido, a película citada não só identifica os famintos nacionais, mas também verifica as consequências básicas dessa falta. Agora é o argumento de autoria. Onde é que eu vou? Aqui, ó. Eu vou aqui. Estão vendo direitinho? Estão ligados aí bonitinho? Estão vendo? Será que tem alguém querendo entrar? Ó, uma alternativa é deixar o slide assim, que eu uso para poder olhar essa situação. Aí eu vejo aqui, ó, maior folder 2, né? Dificuldade de aprendizado. Qual foi o meu tema? A mapa de solução de conteúdos. Sim. A mapa de solução de conteúdos mostra que os indivíduos, nesse sentido, da película citada não só identificam os somente nacionais, mas também identificam as consequências. As consequências, quais consequências? Para o aprendizado, é melhor chamar o tema de volta, né? As consequências para o aprendizado dessa fala. Pronto. O melhor agora, o mais interessante. Beleza, volto aqui. Aí eu tenho aqui, ó, alfabetização tardia, dificuldade de acompanhar os conteúdos, atraso de ciclo, evasão escolar. Tenho boas ideias para poder implementar aqui. Né? Então, aqui, quando falo nesse sentido, a película citada não só identifica os famintos nacionais, mas também verifica as consequências para o aprendizado dessa falta. Assim, para aqueles que tentam seguir sem o suporte alimentar necessário, assim, para aqueles que tentam seguir sem o suporte alimentar necessário, acabam por evadir, não, ficou interessante não. Para aqueles que tentam seguir seu suporte alimentar necessário, a rotina fica inviável e a evasão escolar, quando no mínimo atraso dos conteúdos, acabam por desmotivar os indivíduos nessa situação. Pronto, vamos ver se ficou bom. Assim, para aqueles que tentam seguir sem o suporte alimentar necessário, a rotina fica inviável e a evasão escolar, quando no mínimo, o atraso dos conteúdos acabam por desmotivar os indivíduos nessa situação. Ficou claro, né? Falem comigo. Aí vamos fechar agora, fazer o nosso fechamento. Enfim,
Enfim, é contraditório que a educação seja promissora se as pessoas não conseguem se alimentar bem. As pessoas não conseguem se alimentar bem. Contraditório isso, é uma contradição. Precisam se alimentar bem para conseguir, obviamente, ter esse tipo de possibilidade. Então, vamos aqui ler o parágrafo todo para ver se a gente conseguir fazer um desenvolvimento a contento. Ó. De outra parte, a má absorção de conteúdos representa um risco estabelecido pela insegurança alimentar. Ó, que lindo, que belo, que bonito, que interessante. Aqui nós temos a retomada. Tudo bem, gente? Ó, a esse respeito, o documentário nacional Histórias da Fome do Brasil mostra de forma clara todas as características dos indivíduos que são afetados pela falta de alimentos no país. Lindo. Isso aqui é o quê, gente? Isso é um repertório. Muito legal. Nesse sentido, a película citada não só identifica os famintos nacionais, mas também verifica as consequências para o aprendizado dessa falta. Lindo, um argumento pequenininho, mas que é o argumento de mostrar que o repertório influenciou meu texto. Feito isso, vou mostrar agora que eu tenho uma ideia formada sobre esse assunto. Assim, para aqueles que tentam seguir sem o suporte alimentar necessário, a rotina fica inviável e a evasão escolar, quando no mínimo o atraso dos conteúdos, acabam por desmotivar os indivíduos nessa situação. Pronto, olha que coisa linda. Os indivíduos ficaram desmotivados porque não conseguiram manter-se na escola. Bom, enfim, é contraditório que a educação seja promissora se as pessoas não conseguem. É contraditório, não. É, in, in, contraproducente, é improvável. Pronto. É improvável que a educação seja promissora se as pessoas não conseguem se alimentar bem. Fechei, lindo, bonito, maravilhoso, tranquilo. E aí, gente, alguma dúvida? Falem comigo, vocês conseguiram enxergar o raciocínio, viram que tinha uma espécie de coerência na construção, ficou beleza, ficou bonitinho. Falem comigo. Hum? Certo, alguém falou aqui, ó. Pronto, certo, Luquinhas, beleza. Beleza, né, Danda? Vocês viram aí que o raciocínio, gente, é um risco a dificuldade de aprendizado. Aí, ó, se é um risco a dificuldade de aprendizado, né, eu vou colocar na minha retomada de uma forma diferente. Aí depois eu peguei o documentário e falei que o documentário mostra como é que o pessoal é afetado no Brasil porque não tem alimento. Aí você traz para o seu tema, né? Essas pessoas são afetadas, né? E existem consequências no aprendizado. Quais consequências? Ou a pessoa sai ou ela não consegue acompanhar os conteúdos. Por fim, se a pessoa vai se educar, é contraditório, é improvável que ela não consiga, é improvável ela conseguir se ela não se alimenta bem. Gente, isso é progressão de ideia, é a coisa mais importante. Quando uma pessoa está corrigindo, pega um texto assim, Ave Maria, é muito lindo, fácil, essa construção aí colocada. Tudo bem? Né, Gustavinho? Pronto, vamos ver aqui. Tem gente se quer entrar. Ah, grande Marcos e Cris, sejam bem-vindos. Aí vem Bibi aqui, ó. Bibi está me perguntando, diga, Bibi, a esse respeito. Se eu quisesse usar o meu desenvolvimento 2, seria problema ou fica repetido? Eu acho que não, Bia. Eu acho que você deve usar só em um. Em um desenvolvimento você coloca esse respeito, né? No outro desenvolvimento você coloca sob esse viés, né? Sob esse viés. E aí você vai e apresenta outro repertório, tá? Pronto, aí já resolve tudo dentro dessa abordagem. Tudo bem? Aqui, ó. Paulinho quer falar ou o Paulinho entrou de volta? Né? Vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? Posso deixar assim? Vou até reduzir aqui, ó, para aumentar aqui um pouco. Tá tranquilo aí? Dá para ver?
para ver aí? Dá? Dá sim, né? Pronto, beleza. Para a gente poder botar todos para dentro. Ó, os desafios para a diminuição do analfabetismo brasileiro. Outro tema muito importante. E esse daí conectado diretamente com a educação. A educação é um eixo fortíssimo para esse Enem. Ó, diminuição do analfabetismo é o tema central. Desafios e brasileiros delimitadores. Ó, quase 30% são analfabetos plenos e funcionais no Brasil. Gente, isso é um dado do G1 do final de 2011. 30%. 30% de analfabetos funcionais e plenos. Esse dado é atual. 30% está mais de 60 milhões de habitantes, viu? Gente, mais de 60 milhões de habitantes analfabetos plenos e analfabetos funcionais. Agora que vem um dado estatístico brutal, ó, segundo o jornal Estado de Minas, 38% dos universitários são analfabetos funcionais. 4 em cada 10 pessoas que vão à universidade são analfabetos funcionais. Não conseguem ler um texto direito, não conseguem interpretar. Se eu quiser usar esse dado na minha redação, tem chance deles considerarem que não existe, que eu inventei? Pedrão, o corretor, ele é orientado, tá, a averiguar, a procurar saber, a jogar no Google o dado. Se ele joga no Google e não acha em lugar nenhum, ele vai concluir que você inventou. Mas como eu estou te dizendo aí, Estado de Minas, que é o dado que a gente viu que é correto, ele vai jogar no Google, vai aparecer a fonte, aí você está coberto. Beleza? Mas não inventem dados, gente. Pode destruir a sua redação. É melhor você tentar fazer uma referência a um repertório de um filme, uma coisa do tipo assim, ou alguma área do conhecimento. Mas se você tentar inventar, e o cidadão observar, porque eles são orientados a isso, né? O ideal é isso. Josué, sim, o ideal é sempre colocar a fonte, certo? Ó, há mais analfabetos no norte e nordeste do país do que no restante do país. Então, isso aí é o mapa do analfabetismo do MEC, né? Posso usar um dado do texto motivador, né? É isso que eu ia falar, Bia. Completando o que Josué perguntou. Gente, claro que pode. Agora eu te peço, use uma vez só. Gente, repertório não é o problema, vocês sabiam disso? Você sabia que o problema maior é essa parte aqui, é o de verde, é a argumentação. Por que o repertório não é um problema, Luquinhas? Deixa eu te explicar. Porque você tem aí 3, 4 repertórios coringa que podem ser utilizados para qualquer tema. Se é um direito ligado à condição humana, você pode usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se é um direito que não está sendo garantido pela Constituição, você pode citar a Constituição. Tá? Se é uma questão que acontece dentro do processo cultural, social, você pode usar alguma referência cultural, social do Brasil. Você pode fazer alguma referência ao país. Você pode dizer assim, ó, se é uma questão cultural, você pode falar de alguma personalidade cultural. Por exemplo, se o tema for racismo, você pode começar o texto dizendo assim, ó, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, brasileiro, deu alegrias a esse país, e era um homem negro, né, e completamente conhecido em todos os locais do mundo. Todavia, apesar da representação de Pelé, a sua raça, que tanto foi propagada em campo com o seu futebol, ainda consegue ser discriminado de forma agressiva e estrutural no Brasil do século XXI. Pronto. Uma personalidade pode te dizer qual é o assunto que você vai discutir. Aí você tem, assim, esses três, você tem 3, 4, fora o contexto histórico, né? Você pode trazer um contexto histórico para poder amarrar a discussão que você está estabelecendo. Quando esse assunto, na história, teve algum tipo de notoriedade, ó, você aí vai, ó, e aí traz o elemento histórico. Esses 4 argumentos coringas aí. Pronto, massa. Aí você tem aí, ó, um repertório do texto de apoio. E aí você pode retomar esse repertório da introdução. Acabou, você está com o repertório garantido. Não precisa trazer absolutamente nada. Isso se, obviamente, for um tema que você não conseguir pensar nada. Você aí traz um desses 4, repertório do texto de apoio, depois retoma um desses 4. Ou retoma um desses 4 no D1 e depois traz o texto de apoio no D2. Certo? Isso não é um problema. Pode sim. Agora, Bianca, não esqueça. Vamos dizer que esse dado aqui tenha sido do texto de apoio, tá? Vamos dizer que o texto de apoio tenha citado o documentário.
Esse argumento aqui, nesse sentido, a película citada não só identifica os famintos nacionais, mas também verifica as consequências para o aprendizado dessa falta. Quando você faz isso, você está atestando que você está usando o seu repertório. Então, mesmo sendo no texto de apoio, o repertório, aí, a esse momento, vai ser considerado produtivo, meus amores. Tudo bem? Isso aí é muito importante. Muito importante, tá? Vamos voltar para o analfabetismo. Ó. O Hospital Oswaldo Cruz atesta ser analfabeto, que ser analfabeto traz mais riscos de demência na velhice. O analfabetismo também acaba impactando a saúde. As pessoas que não leem, não produzem conhecimento, ficam com demência, ficam com problemas mentais mais severos ligados a essa parte da consciência no final da vida. Tem um projeto Conta Pra Mim, que é do documentário aí, que é importante falar. Documentário não, da lei é importante falar. Filme Central do Brasil, né? Sugiro que você veja no YouTube um trailer, uma sinopse, porque é a história de uma escrevedora de cartas que fica nas rodoviárias, que era comum no Brasil nas décadas de 70 e 80, escrevendo as cartas para quem é analfabeto. Isso é muito comum no Brasil. Tinha, às vezes, nas comunidades. Tinham ONGs que fazia isso. Dá para falar da Lei Saraiva. Dá sim, Ju, dá sim. Diga para os seus colegas o que é a Lei Saraiva, já que você trouxe essa informação. E o dia 14 de novembro é o Dia Nacional da Alfabetização, pessoas. Um dia depois do Enem. Tá? Se isso é alguma mensagem subliminar, eu não sei, mas é um repertório maravilhoso. Esse você não vai esquecer, porque é o dia seguinte do Enem, né? Agora, em novembro, dia 14 de novembro, Dia Nacional da Alfabetização, certo? Olha aqui ó, o nosso planejamento. Ó, diminuição do analfabetismo, acesso à educação, acesso a incentivo social, certo? Começo com a data, né? Sim, olha só, gente, olha só, que repertório histórico. Você lembrou do nada, não falei na aula. A Lei Saraiva proibiu os analfabetos de votarem no Brasil em 1881, né? Sim, exatamente, essa cena, é exatamente essa cena que eu estou me referindo, Bia. Ela escrevia as cartas, várias cenas, na verdade, né? Escrevia as cartas, e essas cartas, elas eram né, enviadas né, para as pessoas que escreviam. Né? Até um spoiler, ela, durante muito tempo, ela pegava essas cartas e jogava no lixo, né? Pegava essas cartas e jogava no lixo. Só depois que o menino aparece na vida dela, ela faz isso no interior, que eles são abandonados, pegam carona com o caminhoneiro se manda, deixa eles lá, eles aí andam até a cidade vizinha, ela bota a mesinha de escrevedor, escreve, eles ganham muito dinheirinho para poder conseguir viajar de volta, aí ela bota as cartas no correio pela primeira vez. Na redação do Enem não pode deixar de apresentar sua opinião crítica, mesmo o tema sendo positivo. Observação, já perdi ponto na redação no colégio por não problematizar o tema positivo. Emily, os temas positivos, se a gente pode dizer assim, eles são raros. Porque os temas do Enem são sempre situações problema, Emily. São sempre situações problema. Se é uma situação problema, não tem como ver se aquele problema é difícil que aquele problema seja positivo. Esse A2 aqui que a gente acabou de ver, ó, esse que a gente acabou de fazer, né, aqui é do analfabetismo, né? Pronto, vamos ver aqui do analfabetismo, ó, a conclusão, o desenvolvimento, para poder engatar essa pergunta de Emily, ó. Nesse viés, o acesso à educação, D1. Vamos fazer um D1 aqui agora, ó. O D1 ele fala desigualdade social, oferta de vagas muito pequena e evasão escolar, e aquelas pessoas que trabalham têm dificuldade de estudar também, né? Eu falo na sala que hoje não existem mais projetos que alfabetizem jovens e adultos. E nesse D1 aqui, eu sugeri o filme, tá? Eu sugeri o filme. Olha o que escreveu aqui esse redator. Nesse viés, o acesso à educação se configura como grande desafio na busca de diminuir o analfabetismo. Tá vendo aí? Pronto. Beleza. Então aí você tem a retomada, o acesso à educação. A esse respeito, o filme nacional Central do Brasil mostra o dia a dia de pessoas sem capacidade de leitura e na fila de escrevedores de cartas nas estações de ônibus do Brasil, com o intuito de fazer chegar aos parentes notícias sobre suas
Vidas. Tem alguém querendo entrar aí? Tem sim, Estela. Ô, Estelita, chegue mais. Ó, sobre suas vidas. Beleza. Esse argumento aqui, amores da minha vida, ó, esse argumento aqui, ele é o início da argumentação, viu, Emily? É o início de sua opinião, porque você diz assim, com isso, a película ratifica, Central do Brasil, a quantidade de indivíduos sem oportunidades de estudo, distanciando-se, por isso, da habilidade de ler. É sua opinião, Emily, é sua opinião. O filme mostrar que essa é uma realidade das pessoas sem oportunidade de estudar, sem oportunidade de produzir. E esse argumento verde aqui é que a sua opinião é a essência no desenvolvimento. Assim, a desigualdade social, ó, aí você foi buscar aqui, ó, o seu planejamento. A desigualdade social aqui, tá vendo? Estão vendo aqui a desigualdade social no planejamento, tá? Aí você vem aqui, ó, assim, a desigualdade social que os obriga a focar o trabalho gera afastamento da escola, além da evasão escolar daqueles que, porventura, começaram a frequentar instituições de ensino. Então, é uma lógica de raciocínio sua, Emily e todos os meus queridos presentes, de que, na sua visão, a desigualdade social, ela faz com que as pessoas só trabalhem, afastam-elas da escola, e aí provoca evasão escolar. Isso é uma opinião sua. É uma visão crítica, quando você diz assim, não é possível que as pessoas não vejam que a desigualdade social é tão nociva para a alfabetização. Pronto. Luquinhas, é interessante em assuntos como esse usar frases de filósofos, ou é um clichê, tipo epíteto, só a educação liberta. Claro, é epíteto mesmo? É o nome do cara, é? Epíteto significa adjetivo. Mas, enfim, Pedrão, pode sim, claro que não é clichê. É evidente que não é clichê. Nunca é. Entendeu, né, Emily? Beleza. Alguma dúvida disso aí, pessoas lindas? Alguma dúvida disso? Sim ou não? Luquinhas, cabe usar Paulo Freire como repertório? Problema nenhum, Ju. Eu mudei aí, tem muitos temas que eu mudei Paulo Freire e botei outra coisa, porque algumas pessoas disseram que estavam com dificuldade de usar. Mas é óbvio que você pode usar, não é clichê, não vão tirar ponto de você por causa disso. Né? Tem, assim, duas premissas básicas de Paulo Freire, né, dentro da sua concepção, é de que Paulo Freire, ele escreve sobre o sistema educacional brasileiro ser um sistema educacional que oprime as pessoas porque não liberta as pessoas. Faz com que as pessoas tenham dificuldade de se sentir pronto. Vejam, ó, sobre como as pessoas elas são oprimidas com a educação, se a educação não tiver como objetivo principal libertar elas, dar senso crítico, que elas possam olhar para a sociedade e criticar a sociedade, criticar o que a sociedade faz. E o outro aspecto principal da obra de Paulo Freire, que a gente pode usar com facilidade na educação, é de que a educação não pode ser essa educação bancária, só enfiar conteúdo, e não dar às pessoas a oportunidade de pensar, né? Já que no projeto dele objetivou a alfabetização de adultos. O Mobral é uma obra dele, também seria um repertório interessante, Ju. Muito interessante, dá para poder usar assim. Eu não sei, o epicentro, né? Google me disse isso. Eu sei que a frase pode usar sim, com certeza, viu, Pedrão? Dá para falar da chegada da família real no Brasil, que incentivou o desenvolvimento de faculdades, porém não é de acesso a todos. Para associar o analfabetismo no fator histórico realizado. Perfeito, viu, Ju? Tanto a chegada da família real ao Brasil, quanto o início da industrialização no Brasil, que Getúlio populariza a escola, não com o objetivo das pessoas terem maior qualificação profissional, mas com o objetivo de gerar mão de obra para a indústria que precisava se desenvolver no país. Também é um contexto histórico parecido. Eu vejo o futuro repetir o passado, né? Eu vejo o Museu de Grandes Novidades. O tempo não para, como diria Cazuza. Tudo bem, pessoas? Ó, vocês querem que de analfabetismo eu faça um outro desenvolvimento ou uma conclusão sobre esse tema? Ou uma conclusão sobre esse tema? O que, é que vocês acham que a gente poderia fazer agora? Uma conclusão, né, Ju? Quem acha conclusão também? Me digam aí. Conclusão, né? Pronto. Os dois, né? Os dois, né, Josué? Não dá para fazer os dois, não, Josué. Senão a gente não sai daqui hoje. Ó, vamos fazer uma conclusão, tá? Vamos voltar aqui no planejamento. Nosso planejamento é a nossa base. A gente tem de usar ele o tempo todo. Então, assim, ó, tema central, diminuição do analfabetismo. Né, Ju?
Sim, Bia, aquela dica do detalhamento. É, né, Pedrão? Se eu pudesse me multiplicar, se eu pudesse virar clones, talvez, né, Pedrão? Ou então virar mosquitinhos para poder soprar no ouvido, eu faria, meu querido. Ó, vejam só, conclusão. Então, aqui, diminuição do analfabetismo. Então, vamos começar, ó. Vamos começar com a retomada da tese, tá? Então, você coloca assim, ó. É imprescindível, pois, que mecanismos sejam utilizados para reduzir o analfabetismo no Brasil. Aí, escreveu muito lindão, velho. Muito lindão. Aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso trazer o quê? Um agente, né? Nesse, nesse sentido, pode ser nesse sentido, nesse viés, pode ser também, ó. Aí eu vou pensar num agente. Primeiro, você dá uma olhadinha. Meu desenvolvimento falou muito sobre aí a escola, a falta de acesso à escola. Aí aqui você, ó, pensou aqui o plano de texto, você tem aqui dois problemas, acesso à educação e acesso a incentivo social. Aí você precisa falar de algum agente, você pode usar o MEC. Ou você pode dizer assim, ó, o Ministério da Educação, certo? O Ministério da Educação precisa desenvolver projetos. Agora é ação, gente. Agora é ação. Ação não pode ser específica. Ação precisa ser genérica, porque é o modo meio que vai ser, tá? É um modo meio que vai ser mais específico. Desenvolver projetos pelo país, tá? Projetos, projetos de, de projetos de acesso ao letramento, né, no país. Veja, letramento aí pode ser um substituto de alfabetização. Usar um conectivo conclusivo no início do parágrafo conclusivo e o pois aqui é o quê? O pois entre vírgulas vai assumir essa função, Juju. Seria a mesma coisa, é imprescindível, portanto, é imprescindível, pois, né, esse pois entre vírgulas ele fica conclusivo. Ó, tome a manha, né? Beleza? Sacou aí? Pronto. Já resolvi esse problema e você me perguntou aqui agora. O Ministério da Educação precisa desenvolver projetos de acesso ao letramento no país via escola, via confecção, não, via composição, via construção, via elaboração de espaços itinerantes que visam criar contato das pessoas é, com a habilidade, ó, com a habilidade leitura, tá? Leitura, certo? Aqui na minha ação, quando eu digo precisa desenvolver projetos de acesso ao letramento no país, eu já usei um problema, eu já resolvi um problema. Não, não, Bianca, não é não. Aí não é o detalhamento, não. É, não precisa não, Ju. Ju viu uma explicação sobre o pois, aí não seria detalhamento não, Bia. Detalhamento é uma explicação, detalhamento é uma, detalhamento é uma explicação, é um exemplo ou um efeito do efeito. Um efeito menor e um efeito maior. Explicação, exemplo e efeito do efeito. O que está nesse contexto é que haveria usar nota-se, portanto, sem problema, podia ser nota-se, portanto. Porque eu escrevi assim, como você colocou, e me orientar a iniciar o parágrafo de outra forma. Não, não tem problema não, Ju. Esse pois tem fator conclusivo, sim. Nunca vi ninguém perder ponto no Enem por causa disso, não. Viu? Sem problema. Aí, vejam só. Eu quero aumentar aqui a letra, porque daqui a pouco vai ficar maior mesmo, só para a gente conseguir visualizar melhor aí quanto vai ser, não. Não precisa ser tão grande também.
Pronto, 25 tá beleza. Acho que tá 26 tá beleza. Digo lá, ó. É imprescindível, pois, que mecanismos sejam utilizados para reduzir o analfabetismo no Brasil. Aí, nossa, a retomada. Nesse viés, o Ministério da Educação precisa desenvolver, né? Não sei porque esse senhor aqui, eu boto sempre, parece que eu dei ponto. O Ministério da Educação precisa desenvolver projetos de acesso ao letramento no país. Primeiro problema nosso, qual é o primeiro problema nosso? É acesso à educação. O segundo é incentivo social, tá? O segundo é incentivo social. Estou fazendo uma proposta de intervenção que coloca os dois problemas, tá? Vai ficar menor. Que via elaboração de espaços itinerantes que visam criar contato das pessoas com habilidade leitora para que a motivação em aprender ressurja nos analfabetos. Veja, ó, veja. Aqui eu já fiz minha retomada. Vocês perceberam isso? Aqui eu já fiz minha retomada da tese. Não foi isso? 26, eu vou botar 25 para ver se reduz. Certo. Aqui eu fiz como? Nesse viés do Ministério da Educação. Ó, o Ministério da Educação é o meu agente. Não foi isso? Meu agente. Ó, tá de rosa aqui o agente. Né? Só os 5 dias andando. Terminar esse raciocínio. Aí precisa desenvolver projetos de letramento no país. Aí eu boto aqui, ó, né? Boto esse aqui também, nessa situação. Então, eu boto aqui essa parte. Veja. Assim, né? Não adianta nada. Vou deixar assim, porque está feio. Não adianta nada. Bom, certo. Precisa desenvolver acesso ao letramento no país. Eu vou botar de laranja, eu sempre uso laranja para ação. Aqui, ó, pronto. Essa é a ação. Via a elaboração de espaços itinerantes que visam criar contato das pessoas com habilidade leitora. E, ó, que é o modo meio. Como fazer isso? Espaços itinerantes. Para que a motivação a aprender ressurja nos analfabetos. Ó, aqui é o efeito. Aqui é o efeito, tá? Aqui é o efeito. Aí, então, eu tenho até agora, ó, eu tenho até agora, certo? Eu tenho até agora agente, ação, modo meio e efeito. E tenho acesso à educação na ação. O incentivo social é que é o segundo problema. Eu preciso trazer agora no final, no efeito do efeito. Né? Posso escrever assim, com isso, além do acesso à educação, o incentivo com isso, consequentemente, ou consequentemente depois. Deixa eu botar aqui no preto que está me atrapalhando. Por isso eu falo de incentivo social. Com isso, as ações possibilitariam, consequentemente, o incentivo social para que esses indivíduos possam ler melhor o mundo. Título podia ser Ler o Mundo. Ó, as ações possibilitariam, consequentemente, o incentivo social. Pronto. O efeito do efeito é o detalhamento. Lindeza. E aqui, ó, ler melhor o mundo seria o título, caso você colocasse. Não esqueça que você vai colocar título apenas se houver espaço, né, na sua construção. Tudo bem? Vamos ler novamente aqui. Deixa eu ler aqui as perguntas enquanto vocês dão uma olhada. E tirando dúvida. O que ia ser colocar governo federal
ente responsável pelo bem-estar de todos. Por exemplo, estou detalhando o agente, Danda, não use governo federal. O governo federal vai ser considerado um agente nulo, porque ele é extremamente inespecífico. Governo federal pode ser o presidente, governo federal pode ser a Polícia Rodoviária Federal, governo federal pode ser a alfândega, governo federal pode ser a Polícia Federal em ação premeditada pelo Ministério Público Federal, enfim, é muito genérico. Não use de ministério para baixo, ministério, agência social, secretarias e tudo mais. Professor, se eu quiser articular o Ministério da Educação contra o Ministério Seria Bom, não acrescenta nada, meu querido Josué. Não acrescenta. Se você falar, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, precisa desenvolver projetos de acesso ao letramento no país, mesma coisa, não acrescenta nada. Eu não colocaria, que ocupa espaço. Você foca aí em não ocupar espaço. É imprescindível, pois, que mecanismos sejam utilizados para reduzir o analfabetismo no Brasil. Nesse viés, o Ministério da Educação precisa desenvolver projetos de acesso ao letramento no país, via elaboração de espaços itinerantes que visam criar contato das pessoas com habilidade leitora, para que a motivação em aprender ressurja nos analfabetos. Com isso, as ações possibilitariam, consequentemente, um incentivo social para que esses indivíduos possam ler melhor o mundo. Ficou legal, não ficou não? Ficou legal, gente. Ficou legal pra caramba. Ficou legal. Podemos ir? Pronto, Pedrão. Vamos adiantar. Ensino domiciliar, a gente vai só repassar o assunto, vai só ver a conclusão que já tem aí e vai para os dois outros temas. Tudo bem? Posso ir? Vocês autorizam? A essa altura, fome psicológico, tá? Temos de ter fome de redação aqui agora. Vamos lá? Claro que pode, Pedrão. Vamos lá, Obstáculos para a implantação do ensino domiciliar no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas há mais que o dobro de intenções de instituir ensino domiciliar no Sudeste e no Sul do que no Norte e Nordeste. Você vê que tem um nicho, né? Voltar para onde aqui? Tirou o print já? Pronto. Tem alguém querendo entrar aqui? Não, ninguém quer entrar. Beleza. Vamos lá, vamos aqui. Então, você vê que tem nicho mesmo, né? Obstáculos delimitador, Brasil delimitador, implantação do ensino domiciliar é o tema central, certo? Em 2022, no Brasil, já existem mais estudantes matriculados no formato EAD do que no presencial. Quer dizer, essa situação à distância já pode ser considerada normal no Brasil. Olha só, gente, os dados da ANAED, a Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Em 2010, segundo eles, eram 359 famílias no Brasil que queriam ensino domiciliar. Hoje, em 2022, são 18 mil famílias. Tá? 18 mil famílias. Veja, a responsabilidade da fiscalização do sistema é das secretarias municipais. Trouxe todas as informações novas desse assunto. Veja bem aqui, quase 50% dos brasileiros têm internet em casa. Só 50%. 93% no celular. Gente, esse dado aí é do G1. Foi o que eu falei para vocês em sala, quem é meu estudante, que é verdade. Foi o celular que popularizou a internet no Brasil. Quase 80% dos brasileiros são contrários à educação domiciliar, segundo a pesquisa do UOL de 2022. O projeto 3262 de 19 regulamentou o ensino domiciliar no Brasil. Não precisa citar o número da lei, basta dizer que houve uma lei que regulamentou, criou um regulamento para o ensino domiciliar no Brasil. Não esqueçam, para fazer isso, tem que ter alguém da família com nível superior, tá? Se inscrever na Secretaria de Educação e fazer as provas, e tendo a nota, vai mudando de ciclo. Tudo bem? A Secretaria dá os assuntos. Vamos lá. Implantação do ensino domiciliar, 2 obstáculos. Socialização e diferenças sociais. Né? Socialização porque é importante para os laços sociais. Né? É uma oportunidade de lidar com frustrações. Né? Aprender a lidar com as diferenças, a socialização. Diferenças sociais é um recurso possível apenas para as famílias mais estruturadas financeiramente. Acesso a livros e internet são imprescindíveis para isso.
para ter a educação familiar, e famílias de baixa renda são menos instruídas e têm menos tempo para lidar com isso, certo? Ó, pandemia, educação remota, você pode começar a sua redação, você pode usar a frase de Aristóteles no D1 sobre ressocialização, sobre não, ressocialização não, sobre socialização, que a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, tá? E em diferentes sociais, você pode falar que quase 80% dos brasileiros são contrários ao ensino domiciliar, segundo o UOL. Oi, Manu, Luquinhas, posso dizer, então, que o ensino domiciliar tornou-se constitucional? Claro, perfeito, excelente, é constitucional. Agora, direitinho, ó. Veja aqui, tem uma introduçãozinha do assunto. Posso passar? Posso passar? Alguma dúvida sobre isso? Posso continuar com vocês? Podemos continuar? Ó, a pandemia da Covid-19 propiciou que diversos pais fossem obrigados a interagir mais com os estudos dos filhos e passaram a considerar a possibilidade do ensino domiciliar como forma de educar seus descendentes. Lindo, isso aí é o repertório, tá? Isso aí é o repertório. Todavia, a prática dita não usa a escola como organizadora da educação formal, mas sim a família, o que contradiz, sobremaneira, o próprio processo educacional. Isso aí é a tese. Depois, ó, o projeto de texto. Por isso, são obstáculos para implantar esse formato educacional, a necessidade de socialização, bem como as diferenças sociais que assolam o Brasil. Lindão, lindão gigante, pronto, perfeito, precisa de mais nada, precisa de mais nada aí, certo? Beleza? Vamos agora para a violência doméstica? De violência doméstica a gente escreve alguma coisa e de saneamento básico a gente escreve alguma coisa também no final. Ó, violência doméstica tem muitos dados importantes, tá? Todos com fonte, para ficar em sua memória aí. Belezinha, tá? Posso começar? Violência doméstica? Posso começar a violência doméstica? Posso, né? Pronto, olha lá. Quase 70% dos casos de estupro ocorrem dentro de casa. Gente, 7 em cada 10. Então, aquela história da menina, ela saiu de saia, ela estava querendo, ela faz parte de um contingente de 3 em cada 10. Óbvio que ela não queria quando vestiu a roupa. Mas aí a criança de 6 anos de idade pediu para transar, de 8 anos de idade pediu para transar, né? O argumento desgraçado dessa cultura machista que a gente vive. Bullying na escola está ligado a má relação familiar. E aí eu aprendi uma coisa, gente. Obviamente, como eu sou homem, e sou heterossexual também, que tem a ver, eu convivi e convivo muito mais com homens no tratar social. E se um homem, ele relativiza qualquer violência feminina, ele é um homem altamente inseguro. Coitado. Altamente inseguro. Porque se o cara diz assim, mas ela dançava daquele jeito, não tinha como o cara não querer. Querer todo mundo sabe, querer todo mundo quer. Difícil é fazer se houver autorização, havendo autorização. As pessoas querem fazer sem ter autorização. Exatamente, isso é frustrado. Aí, quando o cara relativiza uma violência, há uma insegurança, há uma tentativa de conseguir o que quer pela violência. Então, é difícil. Gente, o mundo hoje está tão aberto, as pessoas se encontram no show, se beijam, têm relação sexual, vão embora para suas casas. Hoje o mundo é tão diferente, não precisa de nada disso, né? O bullying na escola está ligado a uma relação familiar. Os bullers geralmente são agredidos, jovens e adolescentes, crianças e adolescentes agredidos em casa. Quase 90% das vítimas de abuso são meninas, segundo o Ministério Público de São Paulo. 9 em cada 10 crianças abusadas são mulheres. Você vê que tem a ver com o processo de machista. É raro você ver uma mulher assediando e abusando uma criança. Essa pessoa é doente? Mas é mais raro. 81% dos casos de violência, vejam comigo, contra crianças e adolescentes ocorre dentro de casa. Contra crianças e adolescentes. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tem um documentário chamado
caso Gabriel Fernandes, que fala sobre violência doméstica. Tem na Netflix. Nossa, Ju, eu não assisti. Minha esposa assistiu outro dia aqui, ficou péssimo. Diz que é muito bom. Assistam. O caso Gabriel Fernandes. Pesado, pesado, né, Ju? Pesado. Assistam que é pesado. Ó, Dia Nacional de Combate a Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, é dia 18 de maio. Você pode usar, gente, qualquer lei envolvendo criança, ECA, qualquer lei envolvendo criança, é a Lei 8069, o ECA. Basta você saber que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem como visão geral proteger as crianças e adolescentes. Viu? Proteger as crianças e adolescentes. Tá? E a Lei 14.344/22, que é a lei em Riborel, que são medidas protetivas para crianças vítimas de violência doméstica. Vítimas de violência doméstica, falei agora em maio, né? Em maio. Deixa eu ver o que é isso aqui que está pitando aqui, só um segundo. Pronto, voltei. Ó, vamos lá, planejamento. Ó, o planejamento aqui, ó. Com planejamento. Poderia dizer, volta que o pessoal está perguntando, LR, ó, poderia dizer sobre a cultura nacional do castigo físico. Sim, faz parte. E que está muito nessa educação também de crianças e adolescentes. Precisa citar os números das leis e os artigos da Constituição? Não, Camila. Mas, se eu fosse você estudar o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição, eles cabem para quase tudo. Você vai ler lá, artigo 5º e artigo 6º. Quase todos os problemas, esses dois artigos, cabem, aí você cita. Artigo 5º e artigo 6º, porque são informação pequena para poder você guardar. O número das leis, de jeito nenhum, basta você dizer. O bastante conhecido ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, lei criada com o objetivo de proteger as crianças e adolescentes de abusos, traz referências específicas à violência que deve ser marginalizada pela sociedade e cada vez mais retirada do nosso convívio social no trato com esse público. Pronto, beleza. E aí você vai embora, tá? O filme do Coringa também mostra que ele sofreu violência doméstica quando era criança. Boa! Pode ser citado também, Alisson, sem problema. Os Simpsons também abordam o assunto. Também pode trazer, problema nenhum. Posso introduzir a redação com a enumeração de casos que tiveram repercussão nacional para montar a contextualização? Henri Borel, Isabela Nardoni? Pode sim, minha querida Ju. Sem problema, ficaria massa. Ó, violência doméstica contra crianças e adolescentes. Necessidade de combater, não esqueçam que aqui eu não falei, a necessidade de combater a violência doméstica contra crianças e adolescentes no Brasil. Tá vendo aí em cima? Tá vendo aí em cima? Ó, isso. Tá vendo aí em cima? Aqui. Violência doméstica contra crianças e adolescentes é o tema central. A necessidade de combater, Brasil, são os respectivos delimitadores, certo? E aí aqui, ó, necessidade de combater garantir infância plena. O que é infância plena? Uma infância saudável, com acesso à educação, à saúde, moradia, com acesso a lazer, né? Com acesso a lazer, com acesso, obviamente, hoje, a saneamento básico. Então, a infância plena, sem agressão, com conversa, com diálogo, sem exposição a um ambiente adulto, sem queima de etapas, né? Nada de colocar, que eu conheço um cidadão que botou um filho de 8 anos de idade para ver um filme pornográfico, para poder ir se educando a ser homem. Ó, a maluquice da cabeça. Como se sexualidade você implantasse um chip. É quando você compra um celular novo, você bota o chip e aí liga, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é medo, viu? Isso aqui é medo. Um pai com 8 anos de idade, pegar um filho de 8 anos de idade e mostrar ele cenas de sexo com o objetivo da criança não ser gay. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas estão precisando melhorar. Ou melhor, aprender certas coisas. Sexualidade não tem a ver com isso. Criança é criança. Quando ele chegar na fase, ele vai lidar com essas questões. Né? Luquinhas, eu não entendi o dado. Cadê? Não entendi o dado dos casos que ocorrem em lares sem a presença masculina. Não seria com a presença masculina?
Não, Gabi. Cadê? 80% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de... Sim, cadê? Aqui. Pronto, perdão. Está aqui. A maioria dos casos de violência contra meninas ocorrem em lares sem a presença masculina. Gabi, lares em que a mãe é solo, né, de que a mãe mora com a avó, de que ele não tem a figura paterna. Mas aí há o abuso do tio, do irmão, do primo, do vizinho, que não tem a figura paterna, que não tem a figura masculina como representação. Mas mesmo assim, há a figura masculina que transita na casa. Tem também as casas que têm a presença masculina, o avô, o pai, essas figuras são também agressores. Mas sem a presença masculina, ou seja, quando só tem a mãe, quando a família é comandada por mulher ou por mulheres, elas ficam mais vulneráveis e os homens acreditam que elas são mais fáceis, presas a esse tipo de violência, entendeu? É um dado relevante. Talvez não tenha escrito direito, né? Olá, necessidade de combater a grande maioria dos bullies sofreu agressão, a violência doméstica gera crianças seguras e violentas, crianças em lares não violentos têm melhores notas, efetividade das leis, criação de canal seguro de denúncias, garantia de medidas protetivas também para um responsável, tira a criança de um lar de agressão e coloca ela num lar adotivo. Ninguém entende o que aquela criança está passando. O responsável também tem que participar da medida protetiva, isolar ele e a mãe, por exemplo. Punição como exemplo social. A gente precisava saber de dados de prisões, né, de apreensões, para nos dar essa motivação. Lei 14.344 de 22, a lei Henri Borel, que aconteceu por causa do Rio de Janeiro no ano passado, vocês sabem, doutor Jairinho. As vantagens de ser invisível. Fantástico esse filme. A Emma Watson está perfeita, tá? E o gurizinho, como é que é o nome do guri? Logan Lerner, é isso? Logan Lerner, não sei. O gurizinho que faz Pierce Jackson, ele que interpreta Charlie, o personagem principal. Ele é abusado na infância pela tia, é um dos raros casos. O filme mostra isso no final. Terrível também. Mas você vê que é a exceção, infelizmente. Ninguém sabe não, gente, o nome do ator, Logan alguma coisa. Ó. E, como o Gabi já falou, a maioria dos casos de violência contra meninas ocorrem em lares sem presença masculina. Lerman, obrigado, Thalita. Logan Lerman, o gurizinho. Olha aqui, ó. Tem aqui uma conclusão. Tem uma conclusão pra gente. O carinha que fez Chris Jackson, é assim que eu chamo ele. Eu também, até esse momento, agora já vi se não esqueço, que é Logan Lerman. Ó, a necessidade de combater a violência contra crianças e adolescentes, portanto, é vital para a sociedade brasileira. Estão vendo aí? Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? É vital para a sociedade brasileira. Olá. Retomada. Assim, o Ministério da Justiça, responsável pela relação entre os poderes executivo e judiciário. Isso é detalhamento. Até porque algo foi falado que não era esperado. Se eu coloco o Ministério da Justiça, responsável pela justiça no Brasil, obviedade, se detalhou alguma coisa. Você não detalhou nada, você não acrescentou nada. Se não acrescentou nada, não é detalhamento, pessoas. Viu? Não esqueçam disso. Não é detalhamento. É detalhamento quando acrescenta, tá? Aí, como ele colocou, responsável pela relação entre os poderes executivo e judiciário, porque o Ministério da Justiça faz esse meio de campo, né? Quem executa, quem manda executar as leis, e quem julga as leis. Então, o Ministério da Justiça é essa conexão. Boa sacada do redator, responsável pela relação entre poder executivo e judiciário. Já temos detalhamento, né? Deve fiscalizar o andamento dos casos que ameaçam a infância no país, ação, por intermédio da divulgação, aqui, ó, um espacinho grande, por intermédio da divulgação de resultados dos inquéritos, com o objetivo de garantir a efetividade e cumprimento das leis. Na ação, ó, ameaçam a infância, aqui, infância plena, tá vendo? No efetividade das leis, aí ela veio aqui, ó, a efetividade e cumprimento das leis no efeito. Pronto, citei os dois problemas,
ganhei minha pontuação completa na competência 5 e ganhei minha pontuação completa na competência 3 de projeto de texto. Show, gente! Que lindeza! Que massa! Vamos dedicar agora o nosso tempo a saneamento básico. Saneamento básico tem muita coisa, viu? Saneamento básico tem bastante coisa. Aí eu vou fazer um desenvolvimento sobre saneamento básico que vai ficar bala. Posso ir? A gente pode ir? Brincando, pessoas. É 1h e meia já aqui, 1h20, pelo menos, viu? Vamos. Não, mais 20 minutinhos aí que a gente vai almoçar com fome, mas também com fome de alimento, porém saciados de conhecimento. Ave Maria. Tema 5, como democratizar o acesso ao saneamento básico no Brasil. Certo? Aqui tem, Pedrão não dá risada na minha cara, né, Pedrão? É o conjunto dos serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais. Você vê a quantidade de coisas que tem saneamento. Veja, seu aperfeiçoamento promove melhorias na saúde de crianças, redução da mortalidade infantil, contenção de doenças, aumento do turismo e novos empregos, tá? A precariedade do saneamento básico provoca um aumento de enchentes, poluição urbana e a contaminação da água de rios e córregos. 70%, esse dado é importante, viu? Do DataSUS. O SUS tem um setor de estatística, de dados, que acho que eu me aula lá com o Gustavinho, no projeto Interage do Mendel, lembra? O DataSUS tem um setor de estatística que mede um monte de coisas que acontecem no SUS para servir como base para políticas públicas. Ó. 70% das doenças que levam à internação no SUS decorrem do contato com água suja. 7 em cada 10, gente. É muita grana, cara. Bastava sanear tudo. Gente, a estimativa é que se você quisesse sanear toda a Bahia, você gastaria hoje 18 bilhões de reais. Só a Bahia. Multiplique isso aí por 27, tirando uma média de que seria isso para todos os estados. Se fosse tudo isso, era quanto? Absurdo de dinheiro. É um direito assegurado pela Constituição a partir de 2007, né? A partir de 2007, ok? Saneamento básico no Brasil, 16% não tem água, 47% não tem esgoto. Você pode dizer que isso é dados do CINIS ou da própria ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Nós temos aqui, ó, novo marco legal do saneamento básico, que foi a lei que gerou a possibilidade desse tema ser um tema para a gente. Ó, acesso a saneamento básico no Brasil. Coloquei aqui um novo repertório para a gente começar. Quase 1 bilhão de pessoas no mundo têm acesso deficitário à água. Gente, 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso adequado à água, gente. Pense aí. Pense aí que negócio bizarro. Né? Duas democratizações, políticas públicas e denúncia da sociedade civil. O acesso ao saneamento básico, a gente começa falando desse dado. Sobre políticas públicas, eu podia falar que ela garante ações efetivas, porque ela tem verba garantida, e é mais fácil de fiscalizar. Aí você usava a lei, o novo marco legal, e as denúncias podem diminuir os focos de doença, podem melhorar a fiscalização, mas vai, antes de tudo, ser uma ação cidadã. Aí eu sugeri que meu estudante usasse Cidadão e Papel, de Gilberto de Minstein, que pode ser um repertório coringa para qualquer situação que você fale de cidadania, porque ele critica que a cidadania não funciona muito bem assim, tá? Não funciona muito bem assim. Aí uma introdução. A gente vai pegar essa introdução, vai ler, vai estudar, vai entender. Depois a gente vai fazer um desenvolvimento de um desses dois aí que vocês escolherem, ó. Segundo a ONU, quase 1 bilhão de pessoas não têm acesso adequado à água. Todavia, apesar da informação, as autoridades brasileiras não se incomodam no país ter boa parte de sua população hoje integrando essa estatística, situação que precisa mudar. Ó a tese, as autoridades brasileiras não se incomodam. Olha como isso é crítico, né? Fala do escárnio, né, das autoridades. Você poderia falar isso também, as autoridades brasileiras exercem o seu escárnio em ver
parte de sua população pertencente, integrando essa estatística. E aí, estava beleza. Com efeito, são medidas para democratizar o acesso ao serviço no Brasil. 2 pontos. Maior desenvolvimento de políticas públicas, além da participação social efetiva, com o intuito claro de preservar esse direito aos cidadãos nacionais. Que lindo! Vocês preferem que eu faça um desenvolvimento sobre políticas públicas ou sobre participação social efetiva? Hein? Políticas públicas ou participação social efetiva? Me digam. Participação social, olha, tá vendo? Beleza, participação social, né? Quem mais? Mais uns 2 ou 3, eu vou para cima desse. Bora. Participação social. Participação social, pronto. Pode ser contribuição para a sociedade, sinônimo. Ó. Participação, denúncia na sociedade civil, né? Participação social efetiva. Então, a gente poderia dizer assim, ó. Poderíamos começar assim. Já que é um D2, a gente poderia começar com de outra parte, né? Ou em outra margem, numa outra perspectiva, numa outra abordagem. Vamos começar assim, ó. Numa outra abordagem, é necessário que ocorra maior contribuição social quanto ao problema do saneamento. Pronto, retomamos aí bonitinho. Retomamos bonitinho, né? Aí agora tem um repertório aqui. Qual é o repertório? Cidadão de papel. Massa. Cidadão de papel. A gente pode ver aqui assim, ó. Sob esse viés, o clássico livro contemporâneo do jornalista paulista Gilberto Dimenstein. Dimenstein tem 2 M's, se não me engano. Exatamente, não tem 2 M's. Gilberto Dimenstein. Cidadão de papel. Se você adjetivar muito, você bota o nome do livro entre aspas, entre vírgulas. Sob esse viés, o clássico livro contemporâneo de jornalista paulista Gilberto Dimenstein, Cidadão de Papel, mostra o quanto a falta de participação efetiva, seja por denúncias ou ativismo digital, mostra o quanto a falta de participação efetiva, seja por denúncias ou ativismo digital, diminuem a evolução, ou melhor, diminuem a melhoria, dose, né? Seria melhor que fosse assim, ó. Jornalista paulista Gilberto Dimenstein, cidadão de papel, mostra o quanto a falta de participação efetiva entrava a melhoria dos diversos problemas sociais, né? Pois o que existe é uma cidadania simbólica. Pronto, agora eu vou aqui, ó. Pois o que existe é tratado
pelo texto é uma cidadania simbólica. Eu não sei se você percebeu, ó, daqui até aqui, eu tenho o repertório e o argumento que chancela o repertório. Eu misturei para mostrar a você que é possível. Numa outra abordagem, é necessário que ocorra maior contribuição social quanto ao problema do saneamento. Vou botar 24 para reduzir, e aqui eu boto azul, massa. Na sequência, eu coloco aqui, sob esse viés, o clássico livro contemporâneo do jornalista paulista Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel, mostra o quanto a falta de participação efetiva, seja por denúncias ou ativismo digital, entrava a melhoria dos diversos problemas sociais. Até aqui é repertório. Até aqui é repertório. Eu podia dar um ponto e fazer outro argumento. Mas não. Na sequência que eu pus, o que existe, retratado pelo texto, é uma cidadania simbólica. Importante, mostra opinião, mostra reflexão, porque a pessoa definiu qual é o tipo de cidadania que ele mostra no livro. E não esqueça que não faltou aqui, ó, mesmo estando misturado, a referência novamente ao repertório. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui, o retratado pelo texto. Que texto? Do livro. Então, ele não deixou de retomar o repertório. Não deixou de retomar o repertório e colocou no mesmo período. Aí, aqui agora, ó, o que eu faço? Vou no meu plano, qual é o que eu uso que está combinando com o assunto até agora? Ó, ação cidadã, diminuir foco de doenças, melhorar a fiscalização social. Né? Pronto, eu poderia fazer assim, para ficar bem interessante. Com isso, vou botar aqui preto, né? Porque não vai ficar interessante esse negócio assim, não. Com isso, vou mudar aqui também. Vamos lá. Com isso, mediante maior interferência popular, medidas precisariam ser tomadas, sobretudo alcançando os as principais, vou botar os principais obstáculos, os principais obstáculos gerados pelo saneamento mal feito, como saneamento mal feito, ó, do saneamento mal feito. Cadê? Medidas, com isso, mediante maior interferência popular, medidas precisariam ser tomadas, sobretudo passando os principais obstáculos gerados pelo saneamento mal feito. Pelo saneamento mal feito. Redução de doenças fiscalização do serviço, veja, redução de doenças e fiscalização do serviço. Pode ser um travessãozinho só, porque um travessãozinho só é como se fosse como se fosse a mesma função de 2 pontos. Né? Veja, com isso, mediante maior interferência popular, medidas precisariam ser tomadas, ficou só assim, não é de novo, ser tomadas, sobretudo alcançando os principais obstáculos gerados pelo saneamento mal feito, redução de doenças e fiscalização do serviço. Assim, enquanto participação já coloquei, interferência já coloquei, já falei contribuição, já falei participação, já falei interferência. Enquanto não houver, verbo haver, verbo irregular, viu? Mostra que você tem maior domínio da língua. Houver. Assim, enquanto não houver interferência, enquanto não houver cidadania plena,
Enquanto a cidadania plena for, melhor aqui, ó, assim, enquanto a cidadania plena for exceção, esgotamento sanitário real será mera, ó, por exceção, a ausência de esgotamento sanitário, né? Ó, ausência de esgotamento sanitário será sempre a regra. Será sempre a regra. Ó, aqui seria o nosso argumento de autoria, que ficou lindão, cara. Ficou lindão mesmo. Verdinho aqui, ó, de fotos. Eu vou ajustar para vocês verem ele bonitinho. E aqui seria, né, a finalização do parágrafo. É importante essa finalização, Luquinhas, claro, para mostrar que seu raciocínio foi fechado e você está indo embora agora para outra discussão, tá? Para outra discussão. Vamos ver aqui se eu consigo encaixar aqui, ó. Esse texto ficou melhor. Olha como ficou bonitão. Pronto, olha lá, ó. Numa outra abordagem, é necessário que ocorra maior contribuição social quanto ao problema do saneamento. Sob esse viés, o clássico livro contemporâneo do jornalista paulista Gilberto Einstein, Cidadão de Papel, mostra o quanto a falta de participação efetiva, seja por denúncias ou ativismo digital, entrava a melhoria dos diversos problemas sociais. Pois o que existe, retratado pelo texto, é uma cidadania simbólica. Com isso, mediante maior interferência popular, medidas precisariam ser tomadas, sobretudo alcançando os principais obstáculos gerados pelo saneamento mal feito, né, redução de doenças e fiscalização do serviço. Assim, enquanto a cidadania plena for exceção, a ausência de esgotamento sanitário será sempre a regra. Tá? Deixa eu ver se eu ajusto só aqui. Ó. Com isso, mediante maior interferência popular, medidas tomadas sobre a preocupação gerados pelo saneamento. Essa parte aqui pode ser menor. Com isso, medidas, mediante maior interferência popular, além de saneamento, esgotamento, rede de águas. Com isso, mediante maior interferência popular, a estrutura sanitária, bota uma expressão que bonita, ó, a estrutura esgoto-sanitária, né, mal feita, a estrutura esgoto-sanitária, com isso, mediante maior interferência popular, a estrutura esgoto-sanitária poderá ser melhor cuidada, sobretudo a redução de doenças e fiscalização do serviço. Ficou melhor. Com isso, mediante maior interferência popular, a estrutura esgoto-sanitária poderá ser melhor cuidada, sobretudo a redução de doenças e fiscalização do serviço. Assim, enquanto a cidadania plena for exceção, a ausência de esgotamento sanitário será sempre a regra. E aí, people? Funcionou? Vocês gostaram? Deu certo? Aí. Deu certo aí? Alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Ficou beleza, Pedrão? Tudo certo? Pronto. Mais alguma dúvida? Se for mais alguma dúvida, falem agora para nós irmos encerrando a nossa contribuição de hoje. Pedrão, mas assim, é porque o meu slide, ele é um slide vazado, tá? Ele é pequenininho, ele não usa a parte toda que tem de usar. Então, se eu pegar esse parágrafo e colocar no slide esticado, ele vai ficar, ó,
do tamanho correto, vai dar umas 8 linhas, 9 linhas no máximo. Aí você que tem que ajustar seu texto, tá? Daria para tirar algumas coisinhas aí, sim, mas não seria nada muito absurdo, não. A grande questão, Pedrão, é que a letra tem que ser pequena. Quem quer fazer um texto grande com 900 mais, a letra tem que ser pequena. Né? Não quer dizer que seja microscópica, mas vai ser pequena assim, com certeza. Tudo bem, pessoas? Tudo tranquilo? Gente, agradeço enormemente a participação de vocês. Espero ter contribuído para a prova de vocês. Né? Mais tarde, nos grupos de quem é meu aluno, vou mandar um videozinho agradecendo por esse ano e desejando boa sorte, boa prova. Fico muito feliz de fazer essa contribuição. Né? E boa prova para vocês. Um grande beijo. Confie no potencial de vocês, tá? Vocês estão preparados. Vamos forte, vamos junto. Valeu, gente. Boa prova. Tchau, tchau.